Na astrologia, não existe nenhum aspecto planetário ou forças cósmicas que sejam necessariamente boas ou ruins. Não existe nenhum evento cósmico que seja necessariamente bom ou ruim. Isso porque nós estamos falando de forças, de energias que emanam das 12 constelações, que emanam dos planetas do nosso sistema solar. E essas energias são recebidas por nós, seres humanos. Nós somos canalizadores de forças cósmicas. Mesmo que nós não queiramos, isso é inevitável. Se nós existimos nesse planeta, nós estamos a todo momento sendo transpassados, digamos assim, por energias do cosmos, de muitos tipos. Depende do nosso nível espiritual, o tipo de canalização que nós vamos dar para essas energias. Quanto mais conscientes de nós mesmos nós formos, melhor nós vamos canalizar a energia das constelações e dos planetas. Quanto menos conscientes, ou seja, quanto mais controlados pelo nosso subconsciente nós formos, por elementos negativos psicológicos que existem na nossa psique, pior vai ser a nossa canalização dessas forças. Por isso, é muito comum que se pergunte, mas se o mapa astral do Hitler e do Charlie Chaplin era tão parecido, como é possível que eles tiveram vidas tão diferentes? E esse é um caso famoso na astrologia, né? Eles são considerados gêmeos astrológicos, ou time twins, porque eles nasceram com só 4 dias de diferença, em abril de 1889. Então, retomando o que eu disse no início, nós podemos ver nesse exemplo que, de acordo com o avanço espiritual ou o nível de consciência da alma, é que se canaliza a energia do mapa astral. Então, nesse caso, por exemplo, nós podemos ver que Chaplin conseguiu canalizar, por causa do seu nível de consciência, de uma forma muito mais construtiva aquelas energias daquele mapa, aquela promessa natal. E isso nos mostra que o mapa astral não é fatalista, ele não diz exatamente como vai ser a vida da pessoa, ele nos fala sobre potenciais, sobre tendências, mas que podem ser experimentados de formas muito diferentes, dependendo do ambiente, das escolhas e do nível de consciência daquela pessoa. E só um parênteses muito interessante sobre esse caso de Chaplin e Hitler é que, inclusive, Chaplin satirizou Hitler no filme O Grande Ditador, mostrando como que, apesar de não saber provavelmente que tinham mapas parecidos, né, mas o destino dele se entrecruzou de certa forma. Mas voltando ao nosso tema, essa reflexão vai nos levar, inevitavelmente, à reencarnação. Aquela pessoa já nasce, ela já traz uma bagagem que nós podemos resumir como um nível de consciência que depende das suas vidas anteriores, das experiências que ela teve, do trabalho espiritual que ela fez ou que ela deixou de fazer. E isso não necessariamente tem a ver com aquela questão que se fala muito sobre alma velha, porque o tempo não leva automaticamente à sabedoria. Algumas almas podem ter vivido muitas vidas, inclusive vidas muito difíceis, e não ter aprendido com essas dificuldades. Na verdade, uma pessoa pode sofrer muito e canalizar isso como revolta contra a vida, como ódio dos outros, como ódio da sociedade. Nós conhecemos isso, nós podemos observar que enquanto algumas pessoas têm uma vida extremamente sofrida e conseguem ter gratidão e não colocam a culpa nos outros, conseguem se responsabilizar pelo seu destino, outras pessoas acabam tendo uma visão negativa dos outros e do mundo, colocando a culpa no exterior, e aquele sofrimento não lhes ensina. Quanto mais a gente terceiriza a razão do nosso sofrimento para os outros ou para o mundo, menos nós assumimos as rédeas do nosso próprio destino e menos nós temos o poder de mudar o nosso destino, né? Se a gente diz, porque eu tô nessa situação, eu não tenho como ter uma vida melhor, porque tal pessoa, ou porque a minha classe social, ou porque a situação do meu país me impede. Então, automaticamente a pessoa se desempoderou, se colocou numa posição de vítima, e ela não tem como aprender, ela não toma consciência dos seus próprios comportamentos e não toma consciência de que, como diz um filósofo grego por aí,
O caráter de um homem é o seu destino. O que isso quer dizer? Se nós tivermos um caráter equilibrado, sábio, nosso destino será positivo, cheio de felicidade e de oportunidades. E aí nós estamos entrando na lei do karma, né? Na cultura indiana, hindu, que nos mostra que existe uma lei de causa e efeito. Então, essa pessoa que expressa virtudes da sua alma, como compaixão, empatia, tranquilidade, compreensão, ela vai ter um destino, digamos assim, melhor, entre aspas. Ela vai canalizar muito melhor aqueles aspectos do seu mapa astral, do dia do seu nascimento, do que uma pessoa que já traz de outras vidas comportamentos muito negativos, agressivos, comportamentos vingativos, vitimistas, depressivos, etc. Mas nós podemos nos perguntar, mas tem pessoas muito boas que têm vidas muito difíceis. E isso, mais uma vez, corrobora a questão da reencarnação, ou seja, que numa vida anterior, a pessoa, sem querer, sem saber, cometeu algum erro grave que gerou essas situações kármicas e que essa pessoa precisa vivenciar não como castigo, não vejamos o karma como castigo, mas como uma oportunidade de aprendizado, desde que a pessoa esteja disposta a olhar para si, a se autoconhecer e a aprender com aquilo que aconteceu, sem colocar tanto a culpa no exterior, buscando se perguntar por que isso está acontecendo comigo, sendo reflexiva. O que eu posso mudar dentro de mim, ao invés de esperar que o outro mude ou que o mundo mude? Esse tipo de visão de mundo, mais espiritualizada, mais interiorizada, nos leva à sabedoria, e quanto mais sábios, mais conscientes, mais a gente vai conseguir canalizar bem não só o nosso mapa astral, mas também os trânsitos planetários que acontecem todos os dias. Então, essa é uma concepção que eu estou colocando aqui, que nós temos aqui no nosso canal. Temos uma visão astrológica esotérica e kármica. Reconhecemos que existem muitas linhas astrológicas, né? E essa explicação que eu estou dando é aquilo em que nós acreditamos, mas claro que cada ouvinte vai interpretar de acordo com a sua visão. E desenvolvendo um pouco mais esse tema do destino. Muitas pessoas perguntam, existe destino? Tudo está pré-determinado? Ou somos nós que escolhemos tudo? Ou tudo depende das nossas escolhas, né? É uma pergunta muito lógica de se fazer. Então, por um lado, falando sobre o destino, podemos dizer que sim existe, já que, de acordo com essa visão kármica, nós estamos já com uma trajetória anterior, já tem essa história já tem muitos capítulos atrás. E nós nascemos numa existência com o nível de consciência que foi cultivado nas existências anteriores, com pendências kármicas com pessoas de vidas anteriores. Então, esse script desse filme, ele já está pré-determinado, sim. Nem tudo está pré-determinado, mas existem muitas coisas que sim, com base nessas vidas anteriores. Pessoas que nós vamos encontrar, habilidades que nós trazemos, assim como fraquezas que nós trazemos, limitações que nós trazemos, psicológicas, genéticas. A genética é uma clara prova de que sim, existe destino, porque a pessoa já nasce submetida a um corpo físico que tem certas condições ali de existência. Inclusive, a genética não é só física, a genética também é psicológica. Então, a pessoa já nasce ali naquela família de acordo com o que foi definido karmicamente pela lei divina. Essa é a forma como nós enxergamos, né? Nós aqui da Academia Lira. Nos parece a forma mais lógica de enxergar tudo isso. E onde que o mapa astral entra nisso? O mapa astral pode ser como se fosse um desenho mesmo, uma tradução simbólica desse karma que a pessoa tem, ou dharma, né? Das dívidas e dos méritos que ela acumulou em vidas anteriores. Mas ainda assim, isso não determina, o mapa astral não determina exatamente a vida de uma pessoa, como eu falei sobre Chaplin e Hitler, né? Ainda existe espaço para canalização de acordo com o nível espiritual daquela alma. Então, de acordo com esse exemplo, nós podemos perceber que Chaplin tinha um nível espiritual superior. Então, nós percebemos que o mapa astral dá certas diretrizes gerais, mas que sempre existe espaço de escolha.
Só que isso depende de que nós estejamos conscientes de nós mesmos, exercendo a nossa máxima percepção, vivendo o momento presente, atentos. Por exemplo, quando uma pessoa nos diz algo, nos critica, nos faz uma crítica e ela ainda pega numa vulnerabilidade nossa, numa insegurança nossa, digamos que a gente não acredita na nossa inteligência. E a pessoa nos diz, acho melhor eu fazer esse trabalho, né, porque eu tenho mais conhecimento ou algo assim. Nós podemos interpretar isso como uma ofensa, ou nós podemos naquele momento olhar para dentro, perceber que aquilo doeu e se perguntar por que doeu? É por causa de uma insegurança minha. Eu tenho que trabalhar sobre a minha insegurança e não discutir com a pessoa, não ficar com raiva da pessoa, porque isso não vai ser realmente produtivo para mim. Então existe naquele milésimo de segundo que a pessoa me fez aquele comentário, a oportunidade de escolher como eu vou interpretar aquilo. Então, na nossa vida, apesar de que existe esse destino, essas tendências planetárias que eu comentei, esse karma, sempre existe a cada instante a opção de nós estarmos conectados com a nossa alma, vivendo o momento presente e buscando estar o mais equilibrados ou o mais serenos possível em cada momento da vida, o mais centrados, vamos usar a palavra centrados, buscar estar centrados, gravitando no nosso coração e na nossa consciência. Esse tipo de escolha é o que nós entendemos como livre-arbítrio. O livre-arbítrio de uma pessoa é diretamente proporcional ao seu nível de consciência, que ela exerce nesse momento. Quanto mais nós estivermos vibrando no nosso subconsciente, no passado, no que aconteceu e não foi compreendido, nos traumas, nos medos, nas inseguranças, nos complexos, nas falsas opiniões, nos falsos conceitos sobre a vida, sobre as pessoas, naquela narrativa mental que é um disco que fica se repetindo na nossa mente, quanto mais a gente gravita nisso, menos livre-arbítrio nós temos e mais programados nós somos. Programados por quem? Pelo nosso subconsciente. E vocês com certeza sabem que na convivência com alguém que a gente conhece muito bem, a gente já conhece os gatilhos dessa pessoa. Essa pessoa se torna previsível, porque ela não está com a consciência desperta. Ela está operando num programa, como se fosse uma máquina, um computador. Então você sabe que se você falar de tal político, a pessoa vai se irritar. Você sabe exatamente o que ela vai dizer, ou não exatamente, mas você já sabe que ela não vai gostar. Ou você sabe, por exemplo, que o marido ou que a esposa, se você falar certa coisa de um determinado jeito, que a pessoa vai se irritar. Ou seja, nós somos, quanto mais adormecidos e subconscientes, somos máquinas programadas pelo passado, pelos traumas do passado, pelas coisas não compreendidas. E por isso é que, infelizmente, quando existem certas quadraturas, por exemplo, uma quadratura entre Marte e Urano no céu, Marte e Plutão, certas oposições, aspectos planetários tensos, por isso que é tão comum que aconteçam guerras, ou não vamos dizer comum, por isso é previsível. O ser humano, quanto mais mecânico, quanto menos consciente, ele é mais previsível. Então, para os astrólogos fica fácil, infelizmente, prever que na semana tal vai ter conflitos fortes entre países, vai ter conflitos entre famílias, entre casais, entre amigos, porque infelizmente nós ainda temos um percentual de consciência, um percentual que faz com que nós sejamos muito mecânicos e nós não percebamos aquelas energias e canalizemos negativamente. Mas nós estamos com a porta aberta para caso nós escolhamos, para escolher dominar essas energias, nos tornar senhores de nós mesmos, donos do nosso próprio mundo interior. E aí nós não estamos mais vulneráveis às forças astrológicas. Nós podemos canalizar da forma como nós escolhermos. Vejam que maravilhoso isso. E é algo que não se fala muito no âmbito da astrologia. É muito perigoso que um astrólogo vá para um lado fatalista ou que possa achar que uma quadratura é sempre ruim ou que um trígono é sempre bom, né? Um mapa astral cheio de quadratura ou cheio de oposição. Depende, essa pessoa que tem esse mapa astral cheio de quadraturas e oposições, muitas vezes
É uma pessoa que pode aproveitar demais todas essas dificuldades, porque sim, as quadraturas e oposições indicam dificuldades, mas ela pode, de acordo com o nível da alma dela, se ela fez um trabalho espiritual em vidas anteriores, ela já vem com uma consciência um pouco mais desenvolvida, então ela aproveita aquelas perdas, aqueles fracassos, aquelas dificuldades, aquelas pessoas difíceis, aquelas doenças, para transformar isso em sabedoria. Ela transforma como a flor que nasce do lodo e transforma lodo em perfume. E é isso que todos nós estamos chamados a fazer. Não é aceitar o nosso mapa astral como uma sentença de sofrimento ou de facilidade, mas sim é trabalhar com o que foi dado para nós, com o nosso ponto de partida nessa existência, que é o nosso mapa astral, da melhor forma possível, sem nos vitimizar, dispostos a despertar cada vez mais a nossa consciência, de nós mesmos, das outras pessoas e, por consequência, do mundo, da sociedade. A consciência vai se ampliando, mas ela começa pelo indivíduo. A pessoa que não tem consciência de si mesma, é impossível que ela tenha consciência do que está acontecendo no mundo, se ela não consegue enxergar a si mesma. E enxergar a si mesmo tem uma parte desagradável, que é ser sincero consigo mesmo a ponto de conseguir reconhecer os próprios defeitos, os próprios traumas, os próprios erros. Isso exige muita humildade, mas essa pessoa que olha para dentro com essa sinceridade e começa a ser crítico consigo mesmo e tolerante com os outros, ao invés de querer mudar os outros, ela se compromete a mudar a si mesma, essa pessoa pegou o volante, ela pegou as rédeas do destino e ela vai pegar esse mapa astral que ela tem e ela vai levar ele lá em cima, ela vai expressar esse mapa astral na sua máxima potência. Claro, considerando aquilo que seja a máxima potência no nível dela, né? Porque a gente não poderia comparar um iluminado, uma alma de um iluminado, de um Buda, que nasceu por exemplo, no 15 de maio de 71 em tal hora, e uma pessoa comum que nasceu nessa mesma data e horário, né? Existiriam diferenças, porque para essa pessoa comum existe um teto, e para o iluminado é outro. Mas o importante é que nós consigamos chegar ao nosso máximo teto, que é muito mais alto do que nós imaginamos e do que nós geralmente chegamos numa existência. E ela consegue aliviar o efeito daquelas quadraturas e daquelas oposições. Se existe ali um potencial para raiva, para agressividade, e essa pessoa percebe essa agressividade nela, e ela diz para si mesma, eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa serena, eu quero ser uma pessoa que traz harmonia para os ambientes onde ela está. Então, essa pessoa tem como modificar esse mapa astral. Vejam que coisa incrível, que coisa linda. Agora, claro, os trânsitos nos mostram eventos que vão acontecer na nossa vida, de acordo com o nosso mapa astral, e muitos deles não tem como evitar, porque são eventos que são muito necessários para o nosso aprendizado, né? Digamos assim, vai ter aquela conjunção de Plutão com o teu Sol ali naqueles anos, e ali você vai ter uma doença, ou ali você vai ter um problema econômico, familiar, e talvez você não possa evitar isso. Eu digo como um exemplo, né? Porque nem todos nós vamos passar por uma conjunção de Plutão com o Sol, só para esclarecer. Conheço pessoas que se tornam mais espiritualizadas e elas acham que assim, da noite para o dia a vida delas vai melhorar, ou que o astrólogo vai trazer uma chave mágica que vai anular o karma dela. E não é assim. Isso é depositar muita responsabilidade nos ombros do astrólogo ou nos ombros do psicólogo, do terapeuta. Não existem milagres assim no sentido de... Sim, existem milagres, mas eu quero dizer que todo milagre precisa de uma colaboração nossa para que ele aconteça. A gente pode pedir a cura daquela doença, mas nós temos que saber que nós precisamos fazer a nossa parte, mudando a nossa alimentação, mudando a nossa rotina. Tudo que prejudica a nossa saúde são os causadores da doença. Então a pessoa pode sim pedir para Deus, Deus me cura, ela pode escutar uma frequência curativa, mas ela tem que saber que o principal é a mudança de conduta, o principal é o caráter que molda o destino, o principal é transformar a nós mesmos. E como eu sempre digo, a gente pede para o universo, me ajuda, e o universo diz, me ajuda que eu te ajudo. Porque o universo não tem como se materializar aqui e começar a consertar tudo na nossa vida. Porque o objetivo da existência é aprender. É como se o professor falasse para o aluno, senta aí que eu vou fazer a prova para você.
qual aprendizado que teria esse aluno? Então, nós somos alunos nessa universidade da vida. O objetivo da cobrança do karma é nos ensinar. O objetivo dos planetas, quando eles colocam aquela situação difícil para nós através daquele trânsito ou daquele aspecto no mapa de nascimento, é que nós aprendamos, mas nós precisamos escolher aprender. Isso só vai acontecer se nós olharmos para dentro e encontrarmos que a causa da maioria dos nossos problemas somos nós mesmos. Que nem um meme, não sei se vocês já viram, do Scooby-Doo, aquele final do desenho que sempre o ladrão era desmascarado, né? E daí quando vão tirar a máscara, o Fred que foi tirar a máscara, e daí era ele mesmo o culpado. Que grande surpresa quando a gente começa a perceber que fomos nós os criadores, mesmo sem saber, do nosso próprio destino. Nós somos os criadores. Podemos ser criadores inconscientes, ou seja, estar criando sem nos dar conta, e daí a gente acaba criando coisas negativas para nós, consequências negativas, dívidas kármicas, ou nós podemos ser esses criadores conscientes, que aproveitam as situações da vida, qualquer trânsito planetário, qualquer dificuldade para fazer a consciência despertar, a alma crescer, porque curiosamente as maiores dificuldades são as melhores oportunidades, como diz um filósofo. E por incrível que pareça, um astrólogo poderia sentar na nossa frente e nos dizer tudo que a gente precisa fazer ou mudar para que a nossa vida melhore. E ainda assim, nós não entendermos e não aceitarmos, porque nós não estamos enxergando em nós aquilo que ele falou. Um astrólogo pode dizer, por exemplo, olha, você tem Vênus em conjunção com Plutão e você tem uma tendência a querer controlar os relacionamentos, existem muitos medos que estão condicionando os teus relacionamentos, e a pessoa concordar e não perceber aquilo nela. Ou pior ainda, um astrólogo, uma astróloga poderia nos dizer, fica tranquilo, vai dar tudo certo, teu mapa é ótimo, ou esse ano vai ser ótimo para você. E qual crescimento interno que isso vai nos trazer? Que alguém nos diga que vai dar tudo certo. Isso pode nos dar uma tranquilidade momentânea, mas a verdadeira fortaleza é interior. É pensar, venha o que vier, quadratura, oposição, Urano, Marte, Plutão, todos os planetas juntos de uma vez. Eu vou fazer o meu máximo para canalizar positivamente isso. Eu vou sobreviver. E se eu não sobreviver, se essa doença me matar, eu vou nascer de novo e na próxima vida eu vou transformar isso em aprendizado. E que se faça tudo de acordo com a lei divina. Tem uma frase maravilhosa do livro de Jó, da Bíblia, que diz, Jeová dá e Jeová tira. Bendito seja Jeová. O destino é muito sábio. Ele dá, ele tira, mas ele é sempre, sempre sábio. Ele é Deus operando na nossa vida e ele sempre nos coloca aquilo que nós precisamos vivenciar. Se nós tivermos essa visão, quando aquele problema se apresenta, nós vamos ter muito mais serenidade para aceitar o que não pode ser mudado e também clareza para mudar o que puder ser mudado. E nós não vamos ficar buscando culpados e ficar revoltados contra outras pessoas ou contra o mundo. Nós vamos enxergar, Deus está me colocando um xarope amargo e eu preciso tomar porque isso vai me curar de uma ignorância minha. Esse sofrimento vai me dar uma oportunidade de ser mais sábio. A espiritualidade precisa nos empoderar e não nos enfraquecer. Porque, infelizmente, existem caminhos espirituais que trazem tanta ilusão para as pessoas, a pessoa sempre depositando no universo de que amanhã vai ser melhor, de que eu mereço só coisas boas, então por que acontecem coisas ruins comigo? A pessoa vai ficando desiludida. Eu conheço pessoas que, infelizmente, quando se espiritualizaram mais, começou a ficar pior. Porque disseram para ela que quando ela fizesse aquele mantra, que quando ela fizesse o mapa astral, tudo ia melhorar e não melhorou. Então como? Porque existem coisas que são necessárias vivenciar, por isso. Porque o sofrimento ensina, porque não existe nenhum pianista virtuoso que não tenha tido que praticar horas e horas por dia. Então não busquemos facilidades espirituais, busquemos empoderamento espiritual. Não busquemos que o astrólogo nos dê a solução da nossa vida, porque isso está dentro da nossa consciência. Somos nós que temos que saber o que é melhor para nós, através de ir nos conhecendo. Ninguém viveu as experiências da nossa vida no nosso lugar. Então, sim, a gente pode escutar o astrólogo, a astróloga, os terapeutas, e essas pessoas podem nos guiar no nosso caminho.
mas elas não podem substituir a nossa própria consciência. Eu, como astróloga, quantas vezes eu me vi frente a um mapa astral em que eu tive que dizer algo para uma pessoa, falar, a pessoa reclamou para mim, por exemplo, do seu casamento, colocando toda a culpa no outro, e eu estava vendo naquele mapa que aquela pessoa não era nada fácil, que era uma pessoa difícil, temperamental, caprichosa, rígida. E aí? E o que eu falo para essa pessoa? Então, muitas vezes os astrólogos estão numa situação difícil. A gente tem que buscar a forma mais amorosa de falar, olha, mas se você não mudar isso em você, o seu casamento não vai dar certo e não é só culpa do outro. Então é uma tarefa difícil, a gente tem que ser meio aquele pai ou aquela mãe que tem que falar umas verdades. Caso nós estejamos sendo íntegros na nossa profissão, que é uma profissão de altíssima responsabilidade, porque o que nós dizemos afeta a vida das pessoas. E aqui no nosso canal nós queremos ter um compromisso com a integridade e sabendo o peso que tem o que nós falamos, para não ficar jogando palavras ao vento, não ficar com um tom sensacionalista para assustar as pessoas ou para passar a mão na cabeça das pessoas dizendo que tudo vai melhorar. Porque a realidade da vida não é assim. Às vezes as coisas melhoram, às vezes elas pioram, e nos momentos em que elas piorarem, que sejam vistos como momentos necessários para o aprendizado. E lembrando sempre que nenhuma dificuldade é para sempre. Não existe problema que dure para sempre. O astrólogo aprende isso quando vê os trânsitos. Não existe trânsito difícil que dure para sempre. É um capítulo da nossa vida que vai acabar. Mas o importante é saber, quando acabe, o que eu vou ter extraído de alma, de virtudes dessa dificuldade. Eu vou ter saído mais forte, mais sábia, mais corajosa, mais inteligente, mais serena, mais amorosa? Ou eu vou sair disso rancorosa, me vitimizando, fraca, deprimida? Cabe a nós fazer essa escolha. E é muito fácil enxergar os defeitos dos outros, mas extremamente difícil, e isso é o que transforma a pessoa numa pessoa invencível, é olhar para os próprios defeitos e as próprias limitações. Nós estamos sempre competindo contra uma versão anterior de nós mesmos. Devemos ver dessa forma, né? Que o nosso maior adversário é o nosso eu de ontem. A gente tem que ser melhor hoje e melhor amanhã. Claro, na medida do possível também, porque às vezes os problemas são muito difíceis e o que a gente consegue é sobreviver. Então, se você que está ouvindo está nesse momento em que você só consegue sobreviver, saiba que, primeiro, o momento crítico passa, né? A tempestade passa, mas que o mais importante é que durante esse processo você consiga praticar a meditação. A meditação é a prática principal para nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. E se você está passando por isso, exercite muita sinceridade consigo mesma, consigo mesmo, para buscar perceber como criador do teu destino o que você fez para que isso acontecesse, não para sentir culpa, mas para poder mudar daqui para frente esse comportamento para que os resultados sejam diferentes. Vamos revisar as nossas crenças, os nossos hábitos, os pensamentos negativos, as emoções negativas, e vamos encontrar ali a razão da maioria dos nossos problemas. E aí nós seremos aqueles que resolvem o problema na causa, na raiz, e seremos os criadores conscientes do nosso próprio destino. E isso que eu estou falando aqui está em todas as grandes religiões. É a jornada do herói, a jornada da heroína, está em todos os mitos. Todos os monstros que eles têm que derrotar são os monstros internos. A vida é um ringue, a vida é uma luta. A gente está colocado aqui, a gente só tem a opção de falar, eu vou ganhar. E quem está lutando contra nós somos nós mesmos. Então, como se diz muito por aí, é sobre você. E às vezes a gente vai pedir para o universo tirar esse problema na nossa vida e por amor ele não vai tirar, porque o universo ou Deus é aquele pai amoroso, a mãe divina é aquela mãe que sabe que o filho não pode comer chocolate o dia inteiro, que sabe que isso vai ser prejudicial. E Deus, o universo, o Criador, ou como nós quisermos chamar, ele está vendo tudo de cima, ele está vendo todo o trajeto, ele já sabe onde começou e ele sabe onde pode terminar. Caso nós confiemos na lei divina,
com a tranquilidade de que quem está no volante da nossa vida é a divindade. Nós só precisamos nos alinhar cada vez mais com os planos divinos, com a mente cósmica. O plano divino para cada pessoa é profunda felicidade, é a união com o seu verdadeiro ser. Isso é o que os planetas prepararam para nós. Mas nós precisamos ir tirando as travas que a mente coloca e estar dispostos com humildade a passar pelas dificuldades que forem necessárias. Sabendo que todo mundo está tentando, está todo mundo nesse labirinto com a luz apagada, está todo mundo tropeçando sem saber por que nem como. Todos nós, em maior ou menor grau, sendo mecanicamente controlados pelas forças planetárias, canalizando muitas vezes de forma negativa. E isso vai nos dar uma profunda compaixão e empatia por nós mesmos e também pelas outras pessoas. O que não significa compactuar com os erros das outras pessoas. Nós não somos obrigados a concordar ou a conviver com pessoas que têm um estilo de vida totalmente incompatível conosco, mas nós também não precisamos encher o nosso coração de rancor, a nossa mente de preocupação. Respeitemos as escolhas de cada pessoa e isso vai nos trazer algo que não existe dinheiro que pague, que muitas das pessoas mais ricas do mundo não têm, que se chama paz. A paz de aceitar aquilo que não podemos mudar e que vai nos permitir ter ânimo, inspiração para mudar aquilo que sim podemos e devemos mudar. Sempre sabendo que os astros são nossos amigos, que eles querem o nosso melhor. E que o plano que eles fizeram para nós se chama destino. E ele foi feito sob medida para nós com muito amor. E quando nós abraçarmos o nosso destino com essa aceitação, nós vamos perceber surpresos que as coisas vão começar a fluir melhor, as coisas vão começar a mudar para melhor. Porque nós estamos mudando. E para finalizar essa reflexão sobre o destino, eu gostaria de ler um poema de minha autoria que se chama A Céu Aberto. Se você soubesse o poder que tem, não desejaria ser mais ninguém. Se você olhasse para o Deus de dentro, não ficaria só em nenhum momento. Se você percebesse o que já tem de lindo, não precisaria tanto de adjetivos, elogios. Se você enxergasse de cima a sua vida, veria possibilidades infinitas. Se você sentisse a energia divina, a magia que constantemente vibra, pulsa, palpita nas coisas e nos instantes insignificantes, viveria o agora numa atenção constante. Se você calculasse o tamanho real do amor, entenderia que o apego é o que gera dor. Se você vestisse a identidade verdadeira, já não sofreria pela opinião alheia. Veria que ao longo de tantas idas e vindas, você teve vários rostos, trabalhos, famílias. Tudo isso passou, acabou, mudou e foi só você que continuou. Percebe que você é quem deveria ser o seu melhor amigo e conselheiro? E se fosse mais generoso consigo mesmo, perdoaria, entenderia os seus próprios erros. Entender que sem eles a rota seria outra, que você teve que passar por cada coisa para chegar no ponto exato matemático, para se livrar do passado e viver de fato. Se lembrasse de tudo que te aconteceu, de tudo que sofreu, lutou e aprendeu, buscaria aproveitar toda essa experiência acumulada intacta dentro da consciência. Se você acreditar que o céu é muito perto, que existe um êxtase interno, certo, aprenderá a acessar esse lugar secreto e viverá ali num instante eterno. Miragem, deserto, céu aberto, em meio ao furacão, trovão, redemoinho, teu ser flutua e paira no espaço infinito, observando, vigiando, acordado,
desperto.